Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você esteja me vendo. É sempre um prazer ter vocês aqui comigo, é uma honra poder estar aqui no meu canal e receber todos vocês. É com imenso carinho que eu dirijo sempre a minha palavra a todos os meus amigos. Aqueles que estão me conhecendo agora, eu sou Filomena Carreira do Sem Fronteiras. Ontem eu pude fazer um vídeo onde falava sobre aquele que se diz o meu presidente, o presidente do meu país, João Lourenço, aquele que também se diz ou outras entidades, outras grandes personalidades, outros presidenciáveis, o consideram quase que o rei da África, quase que o melhor presidente que Angola já teve. Meu Deus, não é o meu ponto de vista, acredito que não é o ponto de vista de muitos que frequentam o meu canal. Pelo contrário, na minha opinião, talvez tenha sido, se não, afirmando já, o pior presidente que Angola já teve. O desprazer de até poder dizer é o pior presidente que Angola já podia ou pôde ou poderá continuar dizendo, teve e ainda tem. É com prazer que hoje eu, Filomena Carreira, vou falar de um assunto que de repente vocês dizem, mas o que é que isso tem a ver? Tem tudo. É a história de um povo que eu falo por mim, mas acredito que mais gente aqui no canal possa também se identificar. Respeito muito, 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 gente. É o povo judeu. E para que eu chegue no ponto final da minha história, naquilo que eu chamo de conclusão, não é? Que eu sempre tiro, eu vou ler um pouco daquilo que eu andei pesquisando, que é um pouco a história do povo judaico, para chegar ao ponto que eu tanto quero, e daí fazer a ligação com o início da apresentação, ao falar de João Lourenço. A história do povo judeu. Aparecem umas imagens aqui, né? Mas vamos lá. Desde a antiguidade até a criação do Estado de Israel, no século XX, os judeus sempre percorreram e ocuparam diferentes regiões pelo mundo. É um povo que realmente se espalhou muito, né? Por onde passaram e se fixaram, acabaram exercendo grandes atividades intelectuais, comerciais, ou foram perseguidos pelas populações locais. Na Antiguidade Oriental, Oriente Médio, os hebreus, também chamados de judeus ou israelitas, habitavam Canaã, território do atual Estado de Israel. Esta civilização deixou, como herança para o mundo ocidental, sua conduta moral e ética, que influenciou o surgimento de duas das principais religiões da atualidade, o judaísmo e o cristianismo. Os hebreus são de origem semita, povos que surgiram na Ásia, descendentes de Noé. Segundo a Bíblia, os hebreus, em razão da seca, fome, migraram para o Egito, ficando 400 anos, onde foram escravizados pelos egípcios. Não são só os africanos. A civilização hebraica, liderada por Moisés, retornou a Canaã. No ano de 935 a.C., com a morte do rei Salomão, filho de Davi, ocorreu a divisão entre as 12 tribos de Israel, constituindo a formação de dois estados, o reino de Israel, onde tinham as 10 tribos do norte, e o reino de Judá, onde tinha 2 tribos do sul. Os habitantes do reino de Israel ficaram conhecidos como israelitas, e habitantes do reino de Judá foram chamados de judeus. Após a divisão das 12 tribos de Israel, enormes crises sucederam no ano de 721 a.C. Os assírios submeteram o reino de Israel ao seu domínio, facto que levou ao desaparecimento das 10 tribos. No ano de 596 a.C., o rei babilônico Nabucodonosor conquistou o reino de Judá, submetendo ao chamado
cativeiro da Babilônia, judeus prisioneiros na cidade-estado da Babilônia. Os judeus foram libertados da Babilônia no ano de 538 a.C., após a conquista persa. Posteriormente, a civilização judaica retornou a Canaã, região que passou a ser dominada no ano de 332 a.C. por Alexandre, rei da Macedônia. Em 63 a.C., os macedônicos e Canaã foram conquistados pelos romanos. E os judeus organizaram revoltas duramente repreendidas por Roma. Sendo expulsos da Palestina, saíram então em diáspora, dispersão pelo mundo. Portanto, vocês veem a luta do povo judaico, que já vem. Muitos de nós, quando não conhecem a história do povo judeu, associam somente a história do povo judeu àquele episódio que envolve, até virou muitos filmes, né? De Hitler, né? Não. Vem de antes de Cristo, a luta do povo judaico. Sendo expulsos da Palestina, saíram em diáspora, dispersão pelo mundo. Ocupando diferentes regiões pelo mundo, os judeus conviveram em pequenas comunidades. Apesar de não possuírem um Estado, exatamente por serem um povo que está a andar sempre disperso pelo mundo e sempre na luta para ter um espaço, porque até o território eles perderam, eles andavam dispersos pelo mundo. Então, eles conviviam em pequenas comunidades. Apesar de não possuírem um Estado, eram considerados uma nação, povo, e procuravam conservar sua identidade cultural por meio da língua, religião, costumes e hábitos. Portanto, eram uma comunidade, e são até hoje, extremamente unida, fechada, e que conservavam e conservam até hoje, vamos falar disso, aqueles costumes, religião, língua e hábitos firmes. Esta é uma das tradições, um dos costumes que eu respeito muito, tiro o chapéu ao povo judaico, que é o que mantém a linha judaica muito firme até hoje. Na Europa medieval, ocuparam principalmente a região da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Antes do ano 1000, tinham liberdade religiosa e influenciaram o desenvolvimento cultural e científico. No ano de 1095, começaram a ser perseguidos pelos cristãos, porque a Igreja Católica... Quem viu meus vídeos sabe por que eu reagi assim, né? Porque a Igreja Católica julgou os judeus como responsáveis pela morte de Cristo, Jesus Cristo. Parabéns para a Igreja Católica. Parabéns, estou sendo cínica, tá, gente? Não acreditem no que eu estou falando. A partir deste facto, a civilização judaica sofreu constantes ataques nas cidades europeias. Portanto, todos aqueles que estavam no continente europeu ou na região da Europa sofreu esses ataques. Foram enclausurados em guetos. Milhares de judeus foram vítimas da Santa Inquisição, Tribunal da Igreja Católica, que julgava os hereges. A partir da Idade Moderna, os judeus foram expulsos da Península Ibérica. A grande maioria das comunidades judaicas teve que se instalar em regiões protestantes ao norte da Europa. Após o advento dos direitos universais do homem, durante a Revolução Francesa, os judeus passaram a gozar de certa liberdade religiosa, e além de atividades intelectuais como ciências, artes e filosofia. Com grande ascensão econômica e intelectual no século XIX, vários países começaram a acusar a comunidade judaica de querer dominá-los. Portanto, independente de todo este sofrimento que o povo judaico sempre teve, vocês veem que a história do povo judeu já vem de antes de Cristo. É um povo sofrido, é um povo batalhador, é um povo que não para, é um povo que perdeu o seu território, lutou a vida inteira por seu espaço. Um povo inteligentíssimo.
inteligentíssimo. É um povo extremamente unido. A matéria não terminou e tem muito ainda para ler. É um povo admirado. É um povo invejado. E por quê? Porque é um povo bonito? Não, não estamos questionando aqui a beleza do povo judaico. Estamos questionando tudo aquilo que muitos povos do mundo deveriam ter e que somente, praticamente, poucos povos do mundo têm. Mas o povo judaico dá lições ao mundo com tudo isso que ele tem. Vou continuar para vocês entenderem. No século XX, a comunidade judaica foi vítima de uma das maiores atrocidades da história, o chamado Holocausto. Instituído pelo líder nazista Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, 6 milhões de judeus foram submetidos aos campos de concentração, sendo torturados e mortos. Quem não viu o filme Holocausto? Quem não viu a lista de Schindler? Já falei aqui num dos meus vídeos, 1 ou 2 vídeos sobre esse filme. Já falei várias vezes. É horrível. É horrível, mas vale a pena ver. É história. Vale a pena ver. Quem está na Europa, vale a pena ir na Polônia e visitar esses campos. Após o término da guerra, o movimento sionista reivindicou a Organização das Nações Unidas, a criação do Estado de Israel na Palestina. No ano de 1948, foi criado o Estado judeu, contrariando os palestinos e árabes que viviam na região. Milhares de judeus retornaram, então. A partir da criação do Estado de Israel, vários conflitos étnicos e guerras passaram a ser constantes na região, conhecidas como a faixa de Gaza, e vocês devem lembrar de tantos problemas que se passaram a dar. Portanto, esta é uma parte da história do povo judeu que eu queria passar a vocês para ler então uma outra parte da história que eu achei bastante interessante e depois contar um pouco da versão. O que isso tem a ver também com a minha vida? E com Angola? Não, não é esta. Não é esta. Deixa eu procurar, porque eu abri muitas matérias aqui. Acho que é esta aqui. Aqui está. Aí vamos entrar então agora em detalhes que são importantes, né? Não sei se vocês já algum dia pararam para analisar isto, mas se não pararam, eu estou vos levantando a questão para vocês pararem para pensar. Você já se perguntou por que os judeus são tão bem-sucedidos? Já? Você já viu algum judeu pobre? Já? Deixa a pergunta no ar. Me responda nos comentários. Você já conheceu algum judeu pobre? Depois de tudo isso que eu vou ler, eu vou comentar. Eu não quero entrar em detalhes pessoais da minha vida, mas eu já estive numa comunidade judaica por quase 9 anos. Em convívio direto com a comunidade judaica por 9 anos. Portanto, em convívio mesmo, pessoal, numa comunidade judaica por 9 anos. Eu conheci todo tipo de gente nesta comunidade judaica. 9 anos. Eu nunca conheci um judeu pobre. Nós podemos conhecer pessoas que têm ou estão naquilo que a gente chama de classe média. Mas dizer, olha, eu vi uma pessoa passando necessidades, um judeu, nunca vi. Eu nunca vi. E agora eu vou vos explicar por quê. Achei esta matéria interessantíssima depois do resumo que eu fiz para vocês daquilo que eu li, um pouco da história dos judeus. Então aqui está, você já se perguntou por que os judeus são tão bem-sucedidos? 7 lições para o sucesso profissional que aprendi no judaísmo. Portanto, isto aqui é uma pessoa que se converteu ao judaísmo.
Antes de frequentar uma sinagoga, eu nunca havia parado para pensar na percepção que as pessoas têm sobre os judeus. Mas desde que comecei a viver como uma mulher judia, há alguns anos atrás, passei a receber perguntas sobre os motivos pelos quais os judeus são tão bem-sucedidos. Por exemplo, um colega de trabalho me perguntou durante o almoço há algumas semanas: como é possível? Como eles conseguem tudo isso? Qual é o segredo dos judeus? Não é bem um segredo, né? Então comecei a pensar em tudo que o rabino me ensinou sobre como devemos lidar com o estudo e o trabalho para viver melhor. Quando você começa a viver a vida judaica, recebe tantos ensinamentos que eles internalizam naturalmente. E às vezes a gente não percebe como coisas simples que aprendemos na sinagoga e vivemos fazem toda a diferença. Quando eu refleti sobre as dicas e práticas que eu recebi, os comportamentos que me ensinaram a adotar, os hábitos que devo assumir, percebi que eu carregava comigo ensinamentos milenares para o sucesso, verdadeiras lições sobre estudo e trabalho. E vendo a curiosidade das pessoas que convivem comigo, eu decidi compartilhar o que aprendi nestes quase 7 anos em que estou estudando e vivendo a vida de acordo com os preceitos da fé judaica. Opa, peraí, passei. Bem, vamos lá. O segredo é que não há segredo. Há muito estudo, trabalho, dedicação e disciplina. Os judeus criam seus filhos para serem pessoas preparadas para o sucesso. Essa frase foi fatal, porque é exatamente isto. Os judeus criam seus filhos para serem pessoas preparadas para o sucesso. Minha gente, como eu disse, eu vou ler isso aqui, depois eu vou falar daquilo que eu aprendi e convivi dentro, desculpem, dentro da comunidade judaica. E me arrependo muito. Desculpem. Não me arrependo, é que eu comecei a viajar e saio do Brasil. Começa. Tinha que virar tosse, né? Um minuto. Sai do Brasil, vai para a Europa, vai para a África. E com isto eu acabei perdendo este contato com a comunidade. Mas eu chego lá. Primeiro eu vou ler. Primeiro ponto de tudo é que em 5.000 anos de história, o povo judeu nunca soube o que é o analfabetismo. 5.000 anos, o povo judeu nunca soube o que é o analfabetismo. Aos 13 anos, o adolescente é obrigado a ler um trecho do Torá, o livro sagrado, em público. Uma cerimônia chamada de Bar ou Bat Mitzvah. Eu sempre me engano com essa palavra. Bar Mitzvah. Eu falo Bar Mitzvah, mas não é bem assim. E olha que eu já tive em vários, hein? Vocês me escutam. Portanto, toda criança deve saber. Deixa eu puxar isso aqui para baixo. Bar Mitzvah. Eu falo Bar Mitzvah, mas não sei se está certo. Portanto, toda criança deve saber pelo menos uma língua escrita. Assim que começam a andar e falar, as crianças pequenas também começam a receber ensinamentos básicos sobre a vida, dentre as quais a importância da independência. Portanto, desde muito pequenos, eles começam em bebês, eles começam a mentalizar, a ensinar e a preparar a criança para a independência total, física, espiritual e financeira. O judeu é preparado para isso, principalmente pelas mães. A mãe judaica é a fortaleza de uma família.
As famílias judaicas têm em mente que as crianças terão sucesso na vida e se acharem que podem fazer qualquer coisa. Nos restaurantes israelenses, por exemplo, é comum vermos crianças pequenas comendo bife por conta própria. Isso acontece porque as crianças podem fazer qualquer coisa por conta própria, se forem fisicamente capazes. Para se tornarem independentes, os esforços das crianças devem ser reconhecidos e apreciados. Se uma criança começou uma atividade, seus pais devem apoiá-las e encorajá-las. Se ela não for boa naquilo, os pais devem dizer eu não sei pronunciar a palavra, então vou dizer que significa todos os começos são difíceis. Ou tudo é difícil antes de ser fácil. Portanto, o judeu tem uma coisa, e eu vi isso e acho muito bonito, muito bonito. O judeu não vira para um filho e fala: você está errado, isso é feio. Não existe talvez para o judeu. Não existe é feio, não é assim, sabe? Sabe essa agressão verbal que muitos pais têm na linha católica, na linha... Não, o judeu estimula o filho. Mesmo que ele não faça a coisa certa, ele diz exatamente isto, sabe? Os começos nem sempre são fáceis, sabe? Os começos são difíceis, ou tudo é difícil antes de ser fácil. A linha dele é transformar o negativo em positivo, coisa que eu vivo dizendo. Por quê? Isto foi uma das decorrências do meu convívio com a comunidade judaica. Foi com eles que eu aprendi. As famílias judaicas não compensam os seus filhos com doces, mas sim com confiança. Os pais confiam às crianças tarefas que elas podem fazer sozinhas e dizem que ela está fazendo um bom trabalho. Os pais judeus reconhecem e recompensam qualquer conquista de seu filho, mesmo que seja um rabisco numa folha. Amor ao estudo. Das 613 mitzvot, eu não sei pronunciar, as regras da vida judaica, uma das mais importantes é estudar, principalmente o Torá. Mas para além de estudar o Torá, os judeus são ensinados a amar e estudar todo tipo de ciência, filosofia, letras, psicologia, matemática, física, química e assim vai. E não é fazendo faculdade de tudo, mas sim sentando numa cadeira e abrindo um livro. Os judeus estudam pelo menos 2 vezes por dia. E a coisa funciona mesmo. Dias atrás, um amigo judeu entrou em uma conversa profunda comigo sobre a teoria da relatividade de Einstein e quântica. Meu professor de física nunca conseguiu fazê-la parecer tão interessante na escola. Os judeus acreditam que as leis da natureza são leis de Deus, por isso, eles se engajam no estudo de todas as ciências. Outra questão é que os judeus foram perseguidos por centenas de anos e, por isso, aprenderam que podem arrancar suas terras, propriedades, mas não o que está em suas cabeças. Então, obter conhecimento, acima de tudo, é a garantia da sobrevivência. Ser sócio de Deus, no Torá, está escrito que o homem é criado à imagem de Deus. Em razão disso, o judaísmo crê que se Deus é o criador do mundo, o homem é criador do mundo também. Ao homem foi dada a essência divina para ser um parceiro de Deus no ato da criação. A Midrash, eu não sei pronunciar, livro do conto do judaísmo, diz que tudo que foi criado durante os 6 dias de Deus, que vem os 6, depois o 7º dia, já é quando entra o Shabat. Eu não sei se vocês já viram alguns dias em que eu brinco e digo, olha, eu deveria estar fazendo o Shabat, e hoje eu estou fazendo vídeo, que não é dia de fazer vídeo. Eu já brinquei em alguns vídeos falando sobre isso. Por quê? Todo esse convívio que eu tive com a comunidade judaica, e que onde eu tive muitas coisas, muitos aprendizados, ficam dentro das minhas lembranças e do meu convívio que foi tão bom, certas lembranças do convívio que eu tive. Uma delas é aquilo que eu adquiri
não por ter feito, mas por ter tido convívio com estas pessoas. Uma delas foi o Shabat, né? E o Shabat é o sétimo dia, né? Que normalmente é final de semana, eles descansam, eles tiram para o descanso. Portanto, no sétimo dia não se trabalha, né? E durante muito tempo eu sempre levei uma vida louca, agitada, não tem dia para parar. E de uns meses para cá eu estou reaprendendo a ter que parar, eu estou reaprendendo a ter que viver, eu estou reaprendendo muita coisa, a me respeitar, vamos dizer assim, e a pôr em prática certas ações que até há bem pouco tempo eu não punha. E os termos vieram à minha cabeça com a maior naturalidade do mundo, aonde eu falei, estou praticando o meu Shabat. Portanto, hábitos que eu adquiri com a comunidade judaica. Foi criado e no sétimo dia Deus criou o mundo, ainda requer trabalho. Portanto, o homem deve aperfeiçoar as coisas já existentes por meio do domínio dos recursos materiais, do trabalho e da inovação. No judaísmo, o trabalho, a atividade criativa e a inovação são caminhos pelos quais a imagem divina é a expressão. Por isso, desde criança, o judeu é ensinado que não se deve reproduzir, mas sim inventar. Pura verdade. As crianças são ensinadas a olhar sempre com uma ponta de desconfiança aquilo em que todos acreditam, bem como a dar uma ponta de crédito a ideias ou projetos que todos desmerecem. Isto aqui é extremamente fantástico, porque é a mais pura verdade do povo judaico. E eu vou vos dizer por quê. Estou falando por mim, tá? As crianças bem como dar uma ponta de crédito ao projeto que desmerecem. Não é à toa que desde o seu lançamento em 1901, o prêmio Nobel foi conferido a mais de 140 judeus. Os judeus são ensinados a reverenciar a criatividade intelectual. Os judeus acreditam que o conhecimento do passado sempre pode ser aperfeiçoado e melhorado. Não há nenhum segredo dos judeus escondido na genética ou escolha divina, só o óbvio, culto à educação. Todo judeu dá importância máxima à educação de qualidade, pois para ele o conhecimento é a base da prosperidade. Um judeu nunca gasta tudo que ele ganha, e em hipótese alguma um judeu gasta mais do que ele ganha. Isso inclui não estourar o cartão de crédito, não fazer excessivas compras parceladas, evitar comprar coisas que não se podem pagar à vista. Baal Shem Tov, deve ser esse o nome, um dos maiores rabinos de todos os tempos, também pregava o desapego às coisas materiais. O povo judeu sempre teve de se adaptar a diversas condições diferentes e passou por problemas vistos como sem solução. Por isso a visão dos judeus em relação a coisas materiais é diferente. Ele ensinava algo que hoje poderia ser traduzido mais ou menos para: sempre pense se você realmente precisa daquela coisa antes de comprar. E só compre se depois de pensar mais uma vez, você ainda achar que realmente vai precisar. Pensamento acerca da abundância. Todo judeu é ensinado a dividir tudo o que ganha de forma tripartidária. Seria tripartidária, aqui está, tripartite. Pensamento acerca da abundância. Todo judeu é ensinado a dividir tudo o que ganha de forma tripartite. Para viver, para reservar, investir, para fazer o bem. Um judeu sempre tem dinheiro guardado. E ainda que em tempos difíceis não consiga guardar, o judeu pelo menos sempre vai guardar o suficiente, ou o que ele puder guardar. O importante é ter a reserva e ter investimentos. Há 3.300 anos atrás, a Torá já ensinava a importância de poupar e investir. Para além disso, a acumulação de riquezas é vista como uma virtude, como uma bênção. Inclusive, a Torá descreve com muitos detalhes as riquezas dos patriarcas. Aí dá o nome de algumas
que seriam patriarcas e algumas, acredito que, personalidades da época, Avranches e Tachav, eu não sei pronunciar, gente, me desculpem. Que no caso é Abraão, Isaac e Jacó, só que com o nome judaico, né? A riqueza acumulada, honestamente, é sinal de grande esforço, habilidade e sucesso em ser sócio de Deus. Portanto, dentro da religião judaica, e era aqui que eu queria chegar, você lutar para conseguir ter riqueza não é de forma alguma, lutar honestamente, não é de forma alguma uma desonra. Não é ser corrupto, não é ser safado, não é ser desonesto, não é ir lá fazer gasosa, não é ir lá e roubar do vizinho. É lutar honestamente. A diferença do povo judaico para qualquer outro povo, e especificamente para um governo como o de Angola, é que, além de tudo, governo e sociedade angolana, é que o povo judeu, que dá lições ao mundo, é um povo unido, é um povo que desde a hora em que o seu filho nasce até a maioridade, e continua assim, na decorrência de suas vidas, é um povo unido, é um povo extremamente unificado, é um povo que dá a mão para ajudar o próximo, é um povo que divide, como deixa clara a matéria, e eu falo porque eu vivi tudo isso. Vamos continuar a ler. O indivíduo rico não é aquele que tem muito dinheiro, mas é aquele que foi bem sucedido em expressar a imagem e a semelhança de Deus como Criador. Isto porque se o homem participa do sucesso criativo e se o faz através de um trabalho ético e honesto, ele é abençoado com o resultado desse trabalho. O resultado desse trabalho é a riqueza, e sim, ela deve ser tratada como uma bênção. Portanto, o judeu luta tanto pela riqueza, seja ela espiritual, de alma, quanto financeira, mas eles são unidos em se ajudar. Eles veem a riqueza financeira como prosperidade. Eles não abençoam a pobreza, não. Eles não dignificam a pobreza, não. Pelo contrário, eles dão a mão àquele que está pobre, eles dão a mão àquele que está precisando de ajuda e falam, vem comigo, nós vamos te ajudar. Porque a dignidade do povo judeu não está em ser pobre, está em ser parceiro, ser sócio do comandante maior, que para eles é Deus. Somos parceiros, não somos a semelhança, a imagem de Deus. Não estamos neste mundo para dignificar o mundo que temos, então nós vamos crescer. Independente de sermos um povo guerreiro, independente de sermos um povo muito forte, independente de termos lutado desde a época de antes de Cristo, temos que ter a dignidade de ser guerreiros, de ser lutadores. E eles provaram isso ao mundo. Por onde andaram, eles provaram isso ao mundo. São inteligentíssimos, são um povo que tira-se o chapéu da sua inteligência. Mas entre todos, e em todas as comunidades judaicas, seja ela qual for, em que país for, é uma comunidade judaica, tu vais encontrar união, vais encontrar prosperidade, vais encontrar dignidade, vais encontrar toda e qualquer pessoa desta comunidade. Por mais que eu possa dizer também que a comunidade judaica é uma comunidade que se autoprotege fortemente, porque já foi muito atingida pelo mundo. Então eles se autoprotegem. Ou tu entras porque tu queres virar, por exemplo, uma judia, tu queres entrar na comunidade, tu tens que te converter, ou muito dificilmente, são raras as pessoas, e eu realmente fui um caso à parte, que não viras, não te convertes ao judaísmo, mas és ou te tornas querida a mesma. Bom, eu poderia continuar lendo, isto aqui é realmente um assunto longo, né? Aqui fala assim, é importante esclarecer que a acumulação de riqueza não está relacionada com a mesquinhez. A Torá também ensina a doar. Há um dever de cuidar dos mais pobres através de doações. A Torá ensina um mandamento, fala a palavra aqui, tzedáquio, ou caridade, não deves fechar a mão para um irmão necessitado. E eles não fecham mesmo. O papel do homem no mundo não é só trabalhar, criar, inovar,
acumular riquezas, mas também cuidar do próximo mais necessitado, inclusive o maior nível de caridade judaica e achar emprego para alguém. Ademais, os judeus têm uma fé muito interessante sobre compartilhamento, não somente em relação à doação de dinheiro em espécie, mas ao compartilhamento das coisas em geral. Por exemplo, se você encontrasse uma forma de ganhar muito dinheiro, você guardaria o segredo das 7 chaves, temendo que outra pessoa encontrasse e ganhasse mais do que você. Aí que ela faz a pergunta. Este tipo de pensamento não é judaico. É como se você estivesse dizendo que você não vai compartilhar suas ideias porque o mundo é escasso. Só um minutinho. Porque o mundo é escasso e que as coisas irão faltar porque não tem para todo mundo. Para um judeu, essa é uma negação de um princípio básico da fé judaica. Que Deus é infinito e que, de acordo com a infinitude, a bondade, a misericórdia e a provisão dele, também são infinitas. E que se somos sócios de Deus na criação, como expliquei acima, a partir do momento que adotamos a posição de criadores, também podemos gerar infinitudes e abundância. Reconhecer que tem para todo mundo é reconhecer a infinitude de Deus e negar isso é o mesmo que negar a Deus. Isso se traduz em práticas do dia a dia. Um judeu tem o hábito de indicar o trabalho dos outros, falar bem das pessoas que conhece, vender produtos e serviços que nem são dele. Um judeu no mercado de trabalho não será aquele funcionário que retém ideias e informações, pelo contrário, mesmo a ideia mais genial dele irá circular. Portanto, ele não esconde, ele não fica, como o caso de João Lourenço, como o caso de Manuel Vicente, como o caso de tanta gente angolana e de tantos outros. Poderia falar de Portugal, poderia falar, faz parte, parece que do Ocidente e de pessoas assim, quando tem um negócio, e é aquilo que a gente mais escuta. Ai, não vou falar do meu negócio porque vão copiar. O judeu não pensa assim. Pelo contrário, eu tenho uma ideia, eu tenho um negócio, meu negócio deu certo. Ele expande a sua ideia ao mundo, porque ele fala, se o meu negócio deu certo e se eu sou um parceiro de Deus, eu quero que também dê para você. Vocês entenderam? Pois bem, há muitos anos atrás, eu estava no Brasil, após lançar o meu livro, e não querendo aqui entrar em detalhes, até porque não precisa, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Eu, por motivos pessoais, venho então a participar de uma comunidade judaica. Por este motivo, quando eu venho a participar da comunidade judaica, me dizem assim, olha, você vai ter que se converter ao judaísmo. Eu com meu jeito angolano, falei, como é então? Não. Na minha ideia, sem conhecer a comunidade judaica, sem ter noção, porque a noção que é passada da comunidade judaica é sempre a pior. As mulheres usando saia longa, abaixo do joelho, indo quase até os pés, porque era essa a ideia que eu fazia da comunidade judaica, de repente até peludas. Eu sempre fui uma mulher meio moderna, não é? Eu falei, de modo algum, que isso? Não. Bom, vou apresentar a você o rabino. Na época, no Brasil, existia um rabino que era muito famoso. Ele não é brasileiro, não era, porque já veio a falecer. Era americano, mas que morava no Brasil há muitos anos, que era o Rabino Sobel. Muito conceituado a nível mundial. Mas era o homem que praticamente comandava, né, a sinagoga no Brasil e a nível mundial, muito conceituado. Você vai ter que conhecer o Rabino Sobel e mais o Rabino fulano e mais. Era como se de repente eu tivesse que ser aprovada. Comecei a não gostar muito da ideia, né? Eu falei, mas espera aí, para eu ter que lidar com a comunidade judaica, eu vou ter que passar para a prova dos 9, né? Não me avisaram em momento algum que eu teria que vestir vestidos de gola alta, que eu teria que, né? Não me avisaram de nada, né?
Eu estava mais ou menos não, eu estava de uma forma decente, até porque eu não me considero uma pessoa indecente a vestir, mas para os conceitos judaicos, né, você tem um pouco formas mais rígidas de se vestir, se apresentar. E no caso, as pessoas que estavam ao meu lado disseram assim: olha, é assim, quando você chega lá, você não pode beijar no rosto um judeu, dar beijinho, sabe? Beijinho no rosto, nem chegar e abraçar, não pode, nada disso. Nem ter essa liberdade de se expressar, falar toda hora, você tem que esperar, a pessoa faz um comentário, faz uma pergunta e você dá feedback na hora certa, né? Me deram 1000 conselhos. 1000 conselhos. Entrou aqui, saiu aqui. E óbvio, sempre com aquela intenção, você vai se converter ao judaísmo. Eu não gostei. Falei, não vou não. Vou não. Bom, fui, conheci o Rabino Sobel, uma personalidade, realmente uma personalidade no mundo brasileiro, com um cabelinho parecido com o meu, só que ele tinha uma franja que dividia aqui, a gente quase não vê os olhos dele. Famoso, queria me conhecer, né, já que tinham falado de mim, que alguém que estava entrando no mundo judaico, mas já recebeu o aviso que eu não queria me converter ao judaísmo. Primeira pergunta dele, por quê? O que você tem contra o mundo judaico? Eu falei, nada, não tenho nada. Eu não sei por que naquele primeiro instante eu, talvez por o senhor ser um pouco elegante, né, um pouco, não sei se austero na sua postura, eu não simpatizei tanto com ele. Mas no fundo ele não tinha nada de antipático, ele simplesmente tinha uma postura mais rígida, né? E depois, como veio com perguntas muito diretas, muito objetivas, e eu talvez estivesse assustada, respondi à altura dele, com educação, mas me mantive mais na minha. Quando foi para ir ao segundo encontro, ao encontro do segundo rabino, não fui atendida naquele dia, marcaram para o dia seguinte. Foi assim, um agendamento de rabinos, né? Eu já fui assim mais relaxada. Eu falei, quer saber? Eu vou tirar de letra, eu vou tirar de letra. Quando foi no dia seguinte, então já fui com outro tipo de vestido, mais compridinho e tal. Foi ao encontro do segundo rabino, sou atendida, mas sou atendida por outro rabino, e não pelo tal rabino que deveria ser atendida, porque o tal rabino estava numa reunião, e eu falei, pronto, agora o rabino não pode me atender, e eu tinha que passar pela tal reunião com esse rabino. Era o segundo rabino mais importante de São Paulo. Eu falei, ele não me atendeu, foi outro rabino que me atendeu. Eu falei, não tá bom. Não, tem que passar pela entrevista com o Rabino Kadosh. Eu falei, vou fazer o quê? Não, olha, existe uma possibilidade. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui vindo todo dia. O Rabino Kadosh tem a vida dele, eu tenho a minha. Então, quando é passado esse recado a esse rabino, o rabino entra em contato com o Rabino Kadosh e o rabino então diz, não, mande a senhora, né, com a sua equipe, vamos dizer assim, vir até a minha casa. Quando fala isso e marca um horário, as pessoas em questão que estão comigo já acharam estranho, porque ele mal recebia pessoas na casa dele, a não ser quando eram já personalidades, ele recebia na casa dele. Para mim era indiferente, estava falando chinês. Rabino Kadosh, Rabino Sobel, Rabino Francisco, era tudo igual. Para mim eu não estava vendo assim. Mas eles que eram comunidade judaica, que sabiam quem era quem, e sabiam como eles trabalhavam, acharam aquilo assim, a Filó vai ser recebida na casa do Rabino Kadosh, né? Para mim estava sendo indiferente. Está na sinagoga, está na casa dele, para mim era indiferente. Bom, vamos, quando eu estou chegando, subindo, indo para o elevador, olha, Filó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você isso. Tá bom, gente, caramba, vocês já falaram tantas vezes. Não, é que você é teimosa. Aí subimos, entramos no apartamento do senhor, tudo. E o rabino não aparecia na sala. Deu-nos uma seca de quase meia hora, né?
Ali veio lá o assistente dele, o assessor dele, com aguinha, com cafezinho. Eu já estava cansada de tomar café, tomar água. E depois de meia hora, ele era um rapaz jovem, relativamente jovem, bem mais jovem do que eu, mas com muitos problemas já desde jovem, com acho que diabetes, né? Então vinha com uma bengalinha e tal. Um semblante de muita paz, de muita tranquilidade. Sabe quando você olha uma pessoa e gosta logo de cara? Quando ele chega perto de mim, não sei se pela seca que eu tinha levado no sofá, eu olhei para ele, levantei, ele veio ao meu encontro com um sorrisão até aqui. Olá, Filomena, olá, Filomena. Eu levantei, olá, Rabino Kadosh, né? Vou ao encontro dele, esqueço totalmente tudo que me foi dito, totalmente. Não pode beijar, não pode abraçar, não pode isso, não pode aquilo. Vou ao encontro do Rabino Kadosh, puf, 2 beijos, um de cada lado. Abraço ele, fico olhando para ele, dou aquela sacudidinha no ombro. Então, Rabino Kadosh, depois de meia hora eu conheço o senhor. Todo mundo que estava do meu lado botou a mão na cabeça e falou, pelo amor de Deus, ela não toma jeito mesmo. Só depois é que eu me toquei que eu tinha feito o que eu não deveria, que eu beijei o Rabino, eu abracei o Rabino e a esposa dele atrás ainda por cima. E elas andam uma certa distância, ainda mais quando existem esses encontros, né? Aí eu vou ao encontro dela, então, como é que você tá? Puf, 2 beijos também. Só depois, quando eu olhei para a turma que estava comigo, eu falei, Maria, o que é que eu fiz? Estão olhando torto para mim. Eles começaram a rir, ao mesmo tempo nervosos, punham a mão na boca. Aí o Rabino, sentar, pode sentar, pode sentar. Eu olhei para eles na maior inocência e falei, gente, por que vocês estão com essas caras? Aí um deles me cutucou e falou, porque você beijou o Rabino. Eu falei, não podia. Eu falei, olha, agora já foi. Aí ele perguntou, o Rabino perguntou para uma das pessoas, ela é sempre assim? Aí ele respondeu sim, ela é sempre assim. Não mudem, se mudar estraga. Ele tentou ainda me converter ao judaísmo, mesmo com esses costumes, essa maneira de ser que eu tenho, de ser carinhosa, de ser brincalhona. Ele falou, não pode mudar, Filó. Cada um de nós tem uma personalidade e nós não podemos mudar. E foi daí que eu ouvi a primeira grande lição do Rabino Kadosh. No nosso dicionário, não existe não, não existe talvez, não existe será. Quando uma pessoa tem uma índole boa, quando uma pessoa tem um espírito bom, e nós sabemos analisar e estudar esta pessoa, nós não podemos mudar uma essência boa. Nós só podemos modificar o que é ruim. Vocês aconselharam ela a não beijar. Na inocência dela e pureza, ela chegou a mim da forma mais carinhosa que ela tinha. Não teve maldade. Portanto, não vejam maldade onde não existiu. Nós podemos chegar nela e dizer, olha, isto aqui pode mudar, isto aqui pode mudar. Mas não tem que haver um não, não tem que haver um talvez, não tem que haver um será. A partir daquele dia, este senhor, com 1000 aconselhamentos, começou a modificar a minha vida. Eu falei não para ele, eu falei, não quero me converter ao judaísmo. O senhor quer me aceitar como eu sou na sua comunidade? Ele falou, aceito com o maior prazer do mundo. Porque eu estou te aceitando pela mulher que tu és, pela pessoa que tu és, e tu já estás na comunidade. E assim, durante anos eu convivi com o Rabino Kadosh, com o Rabino Sobel, mas principalmente com o Rabino Kadosh, que simplesmente pegou aquele livro que eu mostrei há 2 vídeos atrás, o meu livro, que está aí no vídeo, 2 vídeos abaixo aqui, vocês vão ver o meu livro. E ao ler o meu livro, um livro que fala sobre África, um livro que fala sobre a princesa Diane, um livro que fala sobre as minhas aventuras de uma mulher angolana que passou por uma guerra, ele falou, não, tu já és da comunidade judaica. A tua história tem que ser conhecida ao mundo. Porque a tua história do povo angolano tem algo parecido um pouco com o povo judaico. E sem que eu soubesse, este rabino fez todos os contactos com grandes personalidades nos Estados Unidos para que o meu livro fosse para os Estados Unidos. Não fui eu, não foi a minha editora, foi a comunidade judaica que se movimentou.
Quando eu cheguei no Rabino Kadosh, disse: Rabino, mas o senhor fez isso, o senhor teve gasto, o senhor gastou telefone. Naquela época não existia WhatsApp. Ele falou: eu não tive gastos. Não. Isso se chama empreender em cima de uma pessoa que nós acreditamos. Isso se chama acreditar. Isso se chama ajudar. Isso se chama sonhar e dar a possibilidade a alguém que já é, não aquilo que vai ser. E assim eu escutei tantas coisas bonitas de um povo que só sabe fazer uma coisa: ensinar uma criança, um adolescente e até uma pessoa que está ali no patamar já da maturidade a acreditar em si. O povo judaico, o povo judeu e todas estas grandes comunidades da fé judaica, no fundo é o povo judeu, só sabem, quando tu estás em convívio com eles, te ensinar, quando eles te aceitam, você a crescer. Porque eles não sabem mesmo conviver com mentalidade pobre. Eles foram desde pequenos ensinados a que têm que ser inteligentes, porque eles foram ensinados a isso, a estudar muito, a produzir muito, a ter que lidar com uma sociedade que não é santa, porque desde que se conhecem por gente, eles são perseguidos desde antes de Cristo, e eles têm que saber se virar. E como eles têm que saber se virar, eles têm que, obviamente, ser muito inteligentes para serem grandes vencedores. Eles criam filhos para ser vencedores, mas eles também são grandes doadores. E por onde eles passam, eles querem ajudar. Destes meus 8 para 9 anos de convívio com a comunidade judaica, eu diria que foi a melhor época da minha vida, onde eu muito aprendi, onde eu muito tive a agradecer, onde eu muito tenho a agradecer. O Rabino Kadosh já veio a falecer. Eu tive que sair do Brasil por uma série de motivos. A minha gratidão ao Rabino Kadosh será eterna. Foi um amigo, foi um pai, foi um homem que não mediu esforços. Foi um homem que, dentro daquilo que ele foi, e foi uma grande personalidade no Brasil, onde era natural receber na sua casa grandes figuras, desde nacionais e internacionais, quando a Filó chegava, ele me tratava como se eu fosse uma filha dele. Talvez eu fosse a figura mais pobre, a figura mais humilde, mas que para ele me reconhecia quase como uma estrela. Me ensinou muito. Uma pessoa que não se converteu ao judaísmo, mas que ele dizia que de espírito era judia. Participei de muitos bar mitzvahs, que eu não sei nem pronunciar direito a palavra. E ele dizia: mesmo você não sabendo tudo da lei judaica, tu és tão judia ou mais judia, que muitas judias, que no fundo não são judias. O amor está na alma. A vontade de vencer de nós está na alma. A grande questão, quando eu falei do povo judeu e de todas as guerras, motivações tristes que eles passaram, é que eles dão uma lição ao mundo por onde eles passam. Eles dão uma lição ao mundo. E quando eu hoje conto a história do povo judeu, eu me pergunto, por que nós, angolanos, temos que aguentar um governo como João Lourenço? Por que nós, angolanos, temos que ver governantes como João Lourenço? Temos que ter uma sociedade no nosso país que educa os filhos em escolas caras, mas em casa, com a desculpa de que trabalham muito, põe uma babá para cuidar de seus filhos, mas no fundo não sabem educar seus filhos. Por isso eu fiz questão de ler este texto monstruoso, aonde a educação judaica é regida a partir do nascimento e é regida a 7 chaves, com muita firmeza, com muita rigidez, mas aonde a intenção de um pai judeu
é levar desde muito cedo a criança ao sucesso, na certeza de que se amanhã algo acontecer a esse pai, a criança desde muito cedo, quase que na certeza de que aos 15 anos já é sucesso, não fama, sucesso, o filho estará garantido. Uma criança judaica não nasce para ser pobre, uma criança judaica nasce para ser rica. O pai e a sociedade judaica os prepara para serem ricos, ricos em todos os níveis. Era isso que eu gostaria de ver no meu país. Era isso que eu gostaria de ver na sociedade angolana. Pais que têm preparo para realmente saber educar seus filhos. Pais que, em vez de irem para festas, em vez de contratarem babás para ficarem em casa cuidando dos filhos, dessem verdadeira educação aos seus filhos. Porque ser rico não é dar um dinheirinho, comprar um carrinho para o filho e dizer não, ou então um belo relógio. Estamos falando de riqueza espiritual. Preparar o espírito daquela criança para amanhã saber se defender numa sociedade, com educação, com estudo, com o melhor possível. Não é depois ele pegar a herança do pai e dizer eu sou rico. E se não é rico, você está pegando a herança de alguém. É você ser alguém através daquilo que o teu pai te deu, que é a melhor herança de todas, o estudo adquirido, o preparo da vida. E é isso que o povo judaico tem de bom. É um povo heróico, é um povo que lutou, era um povo que não tinha nem estado, nem território. Tudo que eles adquiriram pela força, a qualidade daquilo que eles são. Um povo realmente a quem eu tiro o chapéu. Um povo que sempre será a minha referência. Não sou judia, mas no fundo, lá na alma, eu me sinto judia. Um beijo grande a todos. Até o próximo vídeo.